Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. E hoje nós seguimos com a redação da CAF. A proposta é o dilema relacionado à doação de órgãos no Brasil. Então vamos lá, vamos ver aí o que essa filha escreveu, como que ela desenvolveu. E enquanto vocês curtem, compartilham, eu sigo aí com a vinheta, meu filho! Bora! Gente, olha só, a proposta, né, é sobre essa questão aí da doação de órgãos, esse dilema relacionado, né, toda essa problemática envolvendo o procedimento. E aí ela colocou como título o seguinte: uma nobreza estigmatizada. Ela fez um primeiro parágrafo, né, de introdução de 6 linhas. Eu oriento aí que vocês façam a introdução para a CAF entre 5 e 6 linhas, assim, ó, no máximo. Aí ela fez o primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Não precisa deixar tanto espaço assim no recuo, tá bom? Não precisa deixar tanto espaço assim no recuo. Lembrando, né, que a introdução e a conclusão, elas geralmente ficam aí menores, tá? Então vamos lá. O Dia Nacional de Doação de Órgãos é 27 de setembro. E embora haja uma data destinada a esse nobre ato, uma data, né, de comemoração, de incentivo, né, uma data de conscientização. Então aqui você poderia aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Dizer aí o que que é essa data, qual o objetivo dessa data. Muitos cidadãos se mostram indiferentes frente à sua importância. Esse histórico momento presente no calendário brasileiro é, infelizmente, menosprezado por diversos indivíduos que confiam mais nas tias do WhatsApp do que na ciência. Assim, há um lamentável dilema relacionado à doação de órgãos no Brasil. Ele, por sua vez, inviabiliza o processo. Diante desse abominável cenário, a desinformação e a falta de humanização dos profissionais da saúde tiram a chance de diversos pacientes reviverem. Eu oriento que você não use o termo reviverem, mas que você use aí a expressão pacientes terem uma chance de viver, né, sem a doença ou de conseguirem aí uma nova qualidade de vida com o transplante de órgãos, tá bom? Então, reviver acaba ficando um pouco confuso. E aí, quando você traz aqui, ó, menosprezado por diversos indivíduos, né, que acreditam mais, que confiam mais na tia do WhatsApp do que na ciência. Então, não ficou bem claro qual foi a perspectiva que você quis apresentar. Então, eu oriento que você reorganize o seu texto no sentido de trazer aí uma informação mais palpável. Por exemplo, esse histórico momento presente no calendário brasileiro é, infelizmente, menosprezado por diversas famílias que, por acreditarem em notícias falsas, que, por acreditarem em boatos, que, por acreditarem em mentiras, não autorizam a doação e deixam evidente esse lamentável dilema relacionado, tá bom? Porque como você não aprofundou, como você não entrou nesse mérito, eu oriento que você nem mencione isso para não acabar ficando superficial, tá bom? E aí você trouxe, né, a desinformação e a falta de humanização, fechou. Nesse detestável viés, as inconsequentes opiniões expostas tanto nas redes sociais quanto em conversas informais, sem fontes confiáveis, aumentam os estigmas sociais a respeito da doação de órgãos. Essa situação, inclusive, pode ser relacionado ao caso do famoso apresentador Fausto Silva, cuja insuficiência cardíaca sofrida por ele causou a necessidade de um novo coração. Por conseguinte, o que era para ser um motivo de orgulho da nação verde e amarela por ter conseguido o órgão transformou-se em um palco de exposições e com opiniões irresponsáveis de seres não humanos.
Nesse contexto de ausência de conhecimento, o que aconteceu com Fausto Silva foi uma prova de que a população não sabe como funciona o sistema de transplantes no Brasil, já que comentários errados de que, por exemplo, o apresentador teria comprado o órgão foram vistos de maneira extremamente frequentes em aplicativos como Twitter, Facebook e Instagram. Ainda, um simples comentário publicado é capaz de influenciar na decisão de uma família, se ela vai querer salvar vidas, uma ação linda que, apesar de existir um dia nacional, enfrenta de tristes estigmas. A Prof quer, meu amor, que você dê uma atenção especial para pontuação. Você acaba escrevendo períodos muito extensos e se você prestar atenção aí na leitura que eu fiz do seu texto, você vai perceber que em alguns momentos eu acabei me perdendo. Isso acontece por quê? Porque você está escrevendo períodos muito extensos, períodos com muitas informações e você não está conseguindo articular essas informações. Então, o problema está justamente no fato, né, de que você está indo além do que você se propôs. Então, veja só, você falou aqui na introdução que a desinformação inviabiliza o processo. E aqui no desenvolvimento, você acabou dando mais ênfase para a questão do Fausto Silva, tá vendo? Olha lá, ó. Você tá trazendo muita questão do Fausto Silva. E cadê a relação dessa ignorância? Cadê a relação dessa ignorância com o fato em si, com o argumento em si, com o seu posicionamento? Percebe? Não há uma articulação efetiva. Por quê? Porque você acaba não aprofundando. Então, o que que eu orientaria? Primeiro, abandone expressões verde e amarela, nação tupiniquim, a sociedade civil, abandone esse tipo de expressão, porque isso não é habitual da ACAF. Na realidade, esse tipo de expressão não é habitual nas provas. A galera colocou em redações nota máxima do Enem lá em 2018 e isso deu certo lá em 2018 e a galera quer continuar reproduzindo isso 5 anos depois. Então, 2019, 20, 21, 22, 23. Tá certo, 5 anos. Então, vocês têm que ter esse cuidado. O ideal seria, né, que você mencionasse essa afirmação do que aconteceu com o Fausto Silva, mas que você, de certa forma, reiterasse o problema. Por quê? Porque o seu argumento não é falar do Fausto Silva. O seu argumento é falar da desinformação. O seu argumento é defender a desinformação, não defender o que aconteceu com ele. Então você traz isso que aconteceu, então você pode até mencionar, né? Prova máxima dessa desinformação se relaciona ao fato, né, de que um grande apresentador, né, um conhecido apresentador brasileiro, Fausto Silva, necessitou de um transplante de coração e por ter ficado poucos dias na fila, suscitou boatos, comentários de que ele tinha passado na fila ou que ele tinha comprado o órgão. Ora, toda essa discussão deixa evidente como há um desconhecimento geral quanto ao procedimento. E esse desconhecimento, atrelado à propagação de notícias falsas, faz com que as pessoas deixem de ser doadoras, faz com que muitas pessoas não autorizem a doação. E aí, para sustentar essa afirmação, você traria um dado, pode ser, né, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, pode ser do Ministério da Saúde, enfim, você escolhe lá a fonte que você quer usar e traz isso para a realidade, comprovando, reiterando, defendendo que sim, que realmente a falta de conhecimento inviabiliza que o transplante de órgãos ocorra. E um exemplo disso foi o que aconteceu com o Fausto Silva. Então, o que está acontecendo aí no seu texto? Você está dando mais ênfase para o Fausto do que para o argumento, que o argumento é falar dessa desinformação. E aí, essa desinformação, por sua vez, inviabiliza que a família autorize, que as pessoas sejam doadoras, né? E que esse processo, por fim, ocorra, tá bom?
Outra coisa, e aí você mencionou aqui ao final, ó, um simples comentário publicado é capaz de influenciar na decisão de uma família se ela vai querer salvar vidas, uma ação linda que, embora exista o Dia Nacional, enfrenta tristes estigmas. Ou vai querer fazer o quê? Então aqui nós temos um probleminha de paralelismo. Se eles vão querer fazer isso ou se eles vão fazer aquele outro. Então deixe claro o que vai querer ser feito. E aí eu sugeriria que você fizesse aí, né, esse período, esse tópico frasal da seguinte maneira. Ainda. Então, olha lá, ainda é um absurdo que comentários maldosos e intolerantes coloquem em xeque a. Eu quero dizer, coloquem em xeque a. Qual é a palavra? Meu Deus! Coloquem em xeque a transparência. Tá vendo? Então, ó, por que que eu escolhi fazer isso no tópico frasal, meu amor? Porque você não falou lá no início da desinformação? Então, é importante que eu retome a ideia daquilo que foi apresentado no tópico frasal, porque essa é a base do texto, entendeu? Você precisa fechar o argumento. E se você apenas reiterar e mencionar e comentar sem trazer aí de uma maneira efetiva o seu posicionamento, não vai dar certo. Você vai ficar com uma abordagem superficial, ok? Seguimos. Ademais, é fato que a empatia demonstrada pelo médico em um momento de perda corrobora com a permissão dos familiares em doar os órgãos do ente querido. Então, olha só, qual vai ser o argumento que você vai trazer? Você está falando disso de uma maneira positiva ou você está falando isso de uma maneira negativa? O foco do teu texto é defender que há procedimento ou o foco do seu texto é criticar a falta de procedimento? É defender que a sociedade ela trabalha no intuito de fazer com que isso ocorra ou que a falta desse atendimento inviabiliza o processo. Por quê? Porque dependendo daquilo que você vai desenvolver, é o que o seu tópico frasal vai ter que ser abordado. Então, assim, o seu tópico frasal, ele precisa abordar exatamente aquilo que você está afirmando. Se você falou no tópico frasal que os médicos são empáticos, que há um respeito, que há não sei o quê, então é isso que você vai defender. Agora, se você vai dizer que não é isso, é dessa maneira que tem que estar no seu tópico frasal. Com esse modo gentil de conduzir o protocolo, aliás, a Unifesp comprovou que a chance de haver um veredito positivo para salvar vidas aumenta, ou seja, olhar o paciente como uma pessoa a qual viveu experiências e fez parte da história de muitas outras ajuda na compreensão de que o falecido não é só um número estatístico. Entretanto, em diversas ocorrências, são presenciadas relações péssimas e sem sensibilidade profissional,
as quais são inadmissíveis e estimulam quem recebe a notícia de possível doação a desejar cancelar o nobre processo. Olha lá, como que você sabe disso? Como que você sabe disso? Então, o que que acontece? Aqui no seu texto, você está trazendo muita informação de senso comum. Então, o que que você tem que fazer? Reorganiza todo o seu texto. E já no tópico frasal, você já fala disso, porque eu entendi que você quis fazer uma contra-argumentação, que primeiro você quis trazer um ponto positivo para depois entrar num ponto negativo. Eu entendi essa sua ideia. O problema foi que, pelo fato de você ter usado muito tempo do parágrafo, muitas linhas do parágrafo, é como se você estivesse se contradizendo. Então, eu oriento que você já no tópico frasal já defenda, olha, ademais, para além dessa ignorância, para além desse desconhecimento, o que existe é que muitos profissionais, não só médicos, mas médicos, enfermeiros, né, toda a equipe ali, assistência social, toda a equipe ali, na maioria das vezes, não é formada, preparada para dar a notícia e solicitar aí a doação de órgãos. E isso pode ser comprovado por dados divulgados pela ABTO, traz aí uma fonte que comprove isso, traz dados que deixem evidente que realmente o que ocorre é a falta de tato, é a falta de empatia, e que muitas famílias se recusam por essa questão. Agora, você trazer isso aqui, ó, sem comprovar e sem trazer, né, a fonte disso, isso aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema. Então, é nessa perspectiva, é nesse sentido que nós temos que ter cuidado. Tem que ter atenção, tem que ter cuidado para evitar que você se contradiga aí na argumentação. Logo, a pesquisa da Unifesp é uma ferramenta clara que aponta a necessidade de uma cordialidade profissional e também um esclarecimento de possíveis dúvidas e preconceitos, sejam eles decorrentes de opiniões próprias ou de informações falsas. E aí, a base do teu argumento foi só a pesquisa, como se apenas ela fosse a responsável por isso. Então, o ideal, qual é o foco, né? Olha lá, é o dilema. Então você tem que dizer qual é o dilema. Ah, o dilema ele existe primeiro por quê? Porque tem aí uma série de propagação de notícias falsas. Ah, o dilema existe porque não tem infraestrutura. O dilema existe porque não tem médicos capacitados. O dilema existe por isso, por isso, por isso. Então você tem que pontuar os argumentos e a partir desse fato, a partir dessa situação, é que você vai trazer a sua voz para o texto, é que você vai defender o seu posicionamento o tempo todo falando desse dilema, desse estigma, desse problema, né? De tudo isso que está relacionado aí à proposta. Portanto, na sociedade brasileira, prevalecem infelizes dilemas que impedem a salvação de mais vidas por meio da doação de órgãos. Em síntese, o povo precisa, sem dúvida, obter mais conhecimento acerca do processo. Consequentemente, é evidente que os médicos, né, coloca assim as pessoas, né? Os médicos fazem uma diferença positiva quando abordam o assunto de uma maneira mais educada, amorosa e principalmente empática. Desse modo, né, eu oriento assim, ó, que você retire essa parte que você fala do Fausto Silva e que você retome, né, ó, as pessoas precisam obter mais conhecimento acerca do processo e, ao mesmo tempo, é evidente que os médicos, por fazerem uma diferença positiva quando abordam um assunto de uma maneira mais empática, fará, né, com que esse cenário se altere, fará com que essa situação ela seja mais recorrente, fará com que o número de doações ocorra. Então, eu oriento que você tire aí essa parte de comentários escandalosos, comentários jocosos e foque justamente no fechamento da ideia. Então, você pensa, há um dilema, e esse dilema existe por quê?
por esse motivo. Então, o que que nós vamos defender? O que que eu vou reiterar? Como que eu vou abordar, tá bom? E aí, olha só, você usou, né, uma nobreza estigmatizada. E aí eu senti falta, né, de você retomar esse título no seu texto. Por que que é uma nobreza estigmatizada? Tá bom? Então é algo nesse sentido. Talvez, se você tivesse abordado ali no argumento, algo assim, ó, que se colocou mais em voga o que aconteceu com Fausto Silva do que a atitude positiva do doador, entendeu? Então, o doador ele não foi colocado tão em evidência da mesma forma como o preconceito e a desconfiança em relação ao que aconteceu com o Faustão, tá bom? A nota dessa redação será atribuída apenas para a dona desse texto, e se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, eu tenho vagas ainda no meu curso da ACAF. Você só deve acessar o www.profaprizatera.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!